258, Fé dos Nossos Pais. Coloquemos-nos em Feliz sábado a todos. Eu convido os irmãos a nos prostrarmos de joelhos mais uma vez para falarmos com o Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe novamente à tua casa e obrigado pela liberdade que gozamos para estarmos juntos, adorando o teu santo nome, estudando a tua palavra. Agradecemos por tudo aquilo que já aprendemos de ti nesta manhã, na escola sabatina. Pedimos que teu Espírito permaneça conosco de forma ainda mais intensa, para que possamos ouvir unicamente a tua voz falando à nossa mente. Nós pedimos que o Senhor abençoe, continue abençoando este culto, abençoe cada família e cada indivíduo aqui, que a cada dia estejamos sendo preparados para muito em breve encontrarmos com o Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que bom estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez. Essa manhã de sábado tão agradável. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Bem, que bom. Nós vamos continuar então a mensagem de ontem à noite. Foi uma mensagem bem impactante, né? A mensagem de ontem.
aquilo que foi feito por nós, aquele grande sacrifício que foi feito em nosso favor, e diante disso, Deus nos pergunta, aliás, nós perguntamos a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça para demonstrarmos a nossa gratidão? E hoje nós vamos ver que Deus nos confiou uma missão, um trabalho. Como nós vimos ontem, a salvação ela foi dada a quantas pessoas? A todas as pessoas. E Deus nos convida a participarmos desse trabalho, de alcançar pessoas com essa mensagem de salvação, porque muitas pessoas aí fora ainda não conhecem essa mensagem. Nós vivemos numa época que nunca vimos antes em relação à quantidade de casos de depressão, suicídios. Lá na cidade onde eu nasci, na capital do Espírito Santo, Vitória, nós temos uma ponte que liga Vitória a Vila Velha, são 2 municípios próximos. Vitória é uma ilha, portanto, você só chega a Vitória e só sai dela por meio de pontes. E é chamada Terceira Ponte, ela tem 70 metros de altitude no seu ponto mais alto. E ali se tornou um lugar de muitos suicídios. A tal ponto que o governo ali impede ou proíbe o jornalismo local de noticiar novos casos, para que isso não incentive outras pessoas. Certa vez eu estava indo para o meu trabalho, passando por ali. Nós não moramos mais na capital, mas quando morava lá, estava indo para o meu trabalho na universidade e o trânsito de repente parou. E quando eu e meu irmão descemos do carro, fomos andando a pé, várias pessoas desceram do carro, foram andando a pé até a frente para ver o que estava acontecendo. E tinha mais uma pessoa, um jovem, sentado no parapeito, prestes a pular ali. E o que mais me chocou não foi ver aquela cena, que foi a primeira vez que eu vi a cena de alguém tentando se suicidar. O que mais me chocou foi ver as pessoas ao lado gritando: pula logo que eu preciso trabalhar. Meu chefe não está preocupado com a sua vida, ele quer saber se eu estarei lá no horário ou não. Então pula logo, resolve isso. E os policiais vinham e pediam à população para acalmar, para não fazer isso, porque era uma vida que estava ali. Então eu percebi quão fria a humanidade está. E quantas pessoas em depressão, tirando a própria vida. E diante disso existe uma solução, sim ou não? Essa solução está em Cristo. E Ele convida você e a mim a compartilharmos essa solução com este mundo que está doente. Esse mundo está morrendo pouco a pouco. E qual é a nossa missão? Nós vamos ver hoje para o que Deus nos chamou. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 17. Aliás, capítulo 12, verso 17. Apocalipse, capítulo 12. E o verso 17. É um texto muito conhecido. Nós vamos examiná-lo um pouco mais nesta manhã. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Como eu fiz ontem, nós vamos ler aqui esse primeiro texto e depois vamos projetar os outros textos no telão, porque hoje nós temos muitos textos bíblicos. Então, para a gente ganhar uma dinâmica, e eu gosto de construir um raciocínio, a gente vai para o telão nos outros textos para a gente poder agilizar esse processo de encaixar os textos uns nos outros, ok? Apocalipse 12, 17, antes de lermos, eu vou pedir os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez. Nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Querido bom Pai que está nos céus, novamente abrimos a Tua palavra. Concede-nos o Teu Espírito. Ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos. Possamos enxergar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 12, 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós vemos em Apocalipse capítulo 19, verso 10, que o testemunho de Jesus Cristo é o quê? O que é o testemunho de Jesus Cristo? O espírito de profecia. Então, o que a palavra de Deus está dizendo assim? O dragão, Satanás, ele se irou, ele tem ódio da mulher. E a mulher é um símbolo do quê? Da igreja. Responda uma coisa. Se você soubesse que Satanás está com muito ódio de você, seria uma boa ou uma má notícia? Satanás com ódio de mim, com ódio de você, é uma boa ou uma má notícia? É uma das melhores notícias que a gente pode receber. Porque se Satanás está com ódio de nós, significa que estamos fazendo a vontade
de Deus, que é o inimigo dele. Então a Bíblia diz que Satanás iria ter ódio da igreja, mas não diz que Satanás iria fazer guerra contra a mulher. Diz? Não. Diz que Satanás faria guerra contra os descendentes da mulher? Também não. A Bíblia diz que Satanás faria guerra contra quem? O remanescente dos descendentes da mulher. E o que essas pessoas têm de especial que Satanás os odeia tanto? A Bíblia continua respondendo. Eles guardam quantos mandamentos? Não pode ser só 9? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, em outras palavras, não guarda nada. Nós não podemos quebrar a lei de Deus em pedaços e escolher aquilo que devemos observar e aquilo que não devemos. Ou a gente observa a lei, ou a gente não observa. E Satanás odeia o povo que guarda os mandamentos de Deus, como nós vimos ontem. Não guardamos para ser salvos. Nós guardamos por quê? Porque já fomos. Então, como forma de gratidão e demonstrar o nosso amor a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. E eles não só guardam os mandamentos, mas eles receberam também um dom especial, que é o dom de profecia. Nós vamos dividir esse verso em 2. Agora pela manhã vamos tratar dos que guardam os mandamentos de Deus. Para que guardar mandamento? E à tarde nós vamos tratar sobre o espírito de profecia. O que é isso? Qual é a necessidade disso? E ontem nós fizemos uma pergunta, lembra? Eu perguntei, a Bíblia tem tudo que nós necessitamos de conhecimento para a nossa salvação? Sim ou não? Sim, absolutamente tudo. Então a pergunta é, se a Bíblia tem tudo que nós precisamos, para que o espírito de profecia? Para que Ellen White? Está tudo aqui. Então hoje à tarde nós vamos tratar um pouco a respeito disso e entender qual é o propósito do profeta no meio do povo de Deus. Então vamos à primeira parte, os que guardam os mandamentos de Deus. Nós vamos começar a nossa história num tempo relativamente distante, aliás, bem distante. Passa aí pra gente, acho que não está. Aí, obrigado. Nós sabemos que o céu era um lugar perfeito, não havia nada ali que pudesse lembrar o mal. E nós vimos ontem também que Deus, ele criou tudo absolutamente perfeito e deu um dom para as suas criaturas. Qual foi o dom que nós vimos ontem? O dom especial que Deus concedeu às suas criaturas? Livre arbítrio, a liberdade de tomar decisões. E nós vimos que um desses seres criados por Deus tomou uma decisão errada, usou mal esse dom de livre arbítrio e se rebelou contra Deus. Seu nome era Lúcifer. Uma pergunta importante, qual era a função de Lúcifer ali no céu? A Bíblia responde da seguinte forma. É para cá mesmo que é o ponto? É, né? A Bíblia responde assim, falando sobre Lúcifer. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Na Bíblia, quando é usada a palavra ungido, ela tem um significado. Por exemplo, quando Deus escolhia um rei, ele mandava o profeta fazer o quê? Ungí-lo. Então a expressão na Bíblia ungir, ungido, também representa ser escolhido para alguma coisa. Então a Bíblia diz que Lúcifer era um querubim, que é uma classe de anjos, que ele foi escolhido para cobrir. E aí, quando nós vamos ao dicionário, ver o que significa essa palavra cobrir, a gente encontra alguns sinônimos, por exemplo, abrigar, tomar conta, vigiar alguma coisa, proteger, guardar. E aí a pergunta que vem é, o que Lúcifer exatamente guardava, protegia, vigiava e abrigava, em outras palavras? A Bíblia responde que para nós entendermos qual era a função de Lúcifer no céu, precisamos ir ao santuário de Israel, o antigo santuário, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, não estou conseguindo. O apóstolo Paulo diz, pode passar aí para a gente, que o santuário de Israel serve de exemplo e sombra das coisas que acontecem aonde? No céu. Então, para entendermos algumas das coisas que ocorrem no céu, é importante que vejamos um pouco do santuário. E lá dentro do santuário havia uma mobília, um móvel especial, diante do qual somente o sumo sacerdote ficava uma vez por ano no dia da expiação. Como era o nome desse móvel? A Arca da Aliança.
vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da Arca da Aliança. Veja que interessante. Também farão uma arca de madeira de acácia. Fará também 2 querubins. E nós vimos que Lúcifer era um querubim. O que os querubins farão? Lá está escrito: os querubins estenderão as suas asas por cima, fazendo o quê? Cobrindo com elas o propiciatório. E nós vimos que Lúcifer foi um querubim ungido ou escolhido para cobrir. Cobrir o quê? Qual era o propósito de Lúcifer ali no céu? Qual era o trabalho, a sua função no céu? Vamos dar uma olhadinha na arca. Aqui está a Arca da Aliança. Esse baú é a arca propriamente dita. A tampa da arca recebia o nome. Qual era? O propiciatório. Aqui estavam os anjos cobridores. E aqui ao centro entre os anjos, uma vez por ano, o que é que se manifestava ali? O Shekinah, uma manifestação física, visível da glória de Deus. O propiciatório, portanto, é uma representação do trono de Deus. E quando Deus se assenta em seu trono, ele se assenta para fazer o quê? O dia da expiação era um dia de quê? De julgamento. Então veja que Deus se assenta em seu trono. O propiciatório era uma representação do trono de Deus. Agora eu pergunto, o que é que existia dentro desse baú, dessa arca? O que estava ali dentro? A arca, as tábuas da lei de Deus. Existem algumas controvérsias, digamos assim, em relação ao maná e a vara de Arão. Nós encontramos alguns textos bíblicos que dão a entender que estavam dentro. Mas temos também alguns que dão a entender que estava diante e não dentro. Mas nós entendemos que dentro da arca, o objeto ali mais importante que estava era a lei de Deus. Ou seja, se a tampa da arca é uma representação do trono de Deus, onde ele se assenta para julgar, significa que o trono de Deus tem como base e fundamento a sua lei. Pode existir governo sem lei? Não. Se não há lei, há anarquia. Não há um governo estabelecido. E o que isso tem a ver com Lúcifer? Interessante notar o que o irmão White escreve a respeito disso. Veja, sua posição, a posição de Lúcifer, era mais próxima do trono de Deus. E ele se achava intimamente vinculado com a administração do governo de Deus. Um querubim cobridor. Quem eram os querubins cobridores? Eram anjos que ficavam ao redor do trono de Deus. Digamos assim, em palavras mais simples, era como se fossem os assistentes diretos de Deus. Deus muitas vezes transmitia suas ordens aos anjos de uma forma geral, mas existiam ocasiões em que Deus transmitia suas ordens para os anjos cobridores e eles transmitiam as ordens de Deus para os demais anjos. Interessante, se você olhar para a Arca da Aliança, você vai perceber uma coisa. No dia da expiação, Deus muitas vezes falava diretamente ao sacerdote. Mas existiam ocasiões que Deus falava com o sacerdote por meio dos querubins. Então, quando havia, por exemplo, uma resposta positiva de aprovação, raios de luz incidiam sobre o querubim da direita. E quando havia uma resposta negativa, o querubim sobre a esquerda baixava uma espécie de sombra sobre ele. Então Deus falava com o sacerdote muitas vezes, mas às vezes falava com o sacerdote por meio dos querubins, que eram os assistentes diretos de Deus lá no seu trono. E Lúcifer, ele ocupava uma função importante entre os querubins cobridores. Ele era o primeiro. Por isso que o irmão White escreveu que ele era o que estava mais próximo do trono de Deus. Em palavras humanas, digamos que Lúcifer trabalhava dentro do escritório central da administração de Deus, de uma forma muito direta. Mas houve um problema no céu. Nós vimos ontem à noite. A Bíblia diz a respeito de Lúcifer: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Que leis Lúcifer transgrediu? As mesmas leis que ele foi ungido e escolhido para guardar. Houve então um problema ali no céu. E eu faço uma pergunta importante para nós. Quantos anjos foram enganados por Lúcifer? Inicialmente mais de 1/3, não foi? Mas houve um período de graça ali no céu. E muitos desses anjos voltaram atrás, se arrependeram. Mas finalmente, quantos anjos foram levados com Lúcifer? 1/3. É anjo demais. E uma coisa que sempre me incomodou nessa história foi a seguinte: anjos são seres inteligentes ou não?
Mais inteligentes ou menos inteligentes do que nós? Muito mais inteligentes que nós. Olha a pergunta. Como é que Satanás, como é que Lúcifer fez para enganar seres tão inteligentes? E aí vem a lição para nós hoje. Se Lúcifer conseguiu enganar milhares de milhares dos seres dos mais inteligentes do universo, o que ele não faz com você e comigo? Primeiro apelo dessa manhã. Não brinca com o diabo, porque ele é muito mais esperto que você. Ele é muito mais inteligente do que eu. Só existe uma forma de não sermos enganados por um ser tão inteligente que enganou milhões dos seres dos mais inteligentes do universo. Só tem um jeito de não ser enganado. Jesus disse: permanecei em mim. Porque sem mim, então se eu permanecer ligado a alguém que seja mais inteligente do que Satanás, eu estarei seguro. E só existe um, que é o nosso Deus. Por isso Jesus diz: fica perto de mim, siga as minhas instruções e você estará seguro. Aliás, se Adão e Eva tivessem seguido as instruções de Deus, teriam caído em pecado? Não. Então eu pergunto, como foi que Lúcifer enganou seres tão inteligentes? Qual foi a ideia que ele disseminou ali? Veja, se Lúcifer chegasse e falasse assim: olha, esse governo de Deus está muito ruim, nós precisamos melhorar isso, vamos mexer nisso, teria dado certo? De forma nenhuma. Então Lúcifer, inicialmente, nem ele próprio entendia plenamente os próprios sentimentos. Ele disse assim: olha, a lei de Deus não é que é ruim, mas a lei de Deus, de certa forma, ela tira um pouco da nossa liberdade. E o que eu quero para vocês é liberdade plena. A lei de Deus não é ruim, mas ela em alguns momentos tira a liberdade. Eu quero liberdade plena para vocês. Qual foi o engano que ele usou com Eva? A mesma coisa. Qual é a lei de Deus para vocês aqui? E Eva disse: nós podemos comer de tudo que está aqui, menos desta árvore. Essa é a lei de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, Eva. A lei de Deus não é que seja de todo ruim, mas ela tira em alguns momentos a sua liberdade. Faça o seguinte: toma do fruto, coma, e você vai perceber uma coisa interessante. No dia que você comer esse fruto, você será como Deus. Basicamente o que ele estava dizendo é: nós não precisamos das leis de Deus para nos dizer como devemos ser como Deus, como devemos ter o caráter de Deus. O problema de Lúcifer era o seguinte: sereis semelhante ao Altíssimo. Me responda uma coisa: desejar ser semelhante a Cristo é bom ou ruim? É bom ou ruim? É maravilhoso? Não é o nosso sonho sermos semelhantes a Cristo? Qual era o problema dessa afirmação de Satanás? Porque ele queria o poder, a glória, o domínio, a autoridade de Deus, mas ele não queria o seu caráter. E aí na cruz se manifestou de forma plena a diferença do caráter de um e do caráter de outro. Satanás então engana Eva com essa mesma história. Veja só o que a irmã White comenta sobre isso. Satanás, a princípio, alegar estar procurando promover a honra de Deus e o bem de todos os habitantes do céu. Olha que informação séria que nós temos aqui. A princípio, Satanás estava dizendo assim: eu estou aqui para promover a honra de Deus e o bem comum. Quebrar as leis de Deus, desprezar as leis de Deus em prol do bem comum. Você já ouviu isso em algum lugar? Isso está se repetindo hoje. Amanhã pela manhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quebrar as leis de Deus em prol do bem comum. E aí uma pergunta que me incomodou por muitos anos. Nós hoje estamos sofrendo as consequências da rebelião de Lúcifer no céu, sim ou não? Estamos sofrendo as consequências disso. E Adão e Eva, então, pecam também, caem também. Agora eu fiquei pensando por muito tempo o seguinte: espera aí. E se Deus tivesse destruído Lúcifer logo, no início da sua rebelião? Estaríamos passando pelo que estamos passando hoje? Jesus teria vindo, ele precisaria ter vindo e sofrido tanto que ele sofreu? Não. Então eu pergunto: se Deus tivesse destruído Lúcifer imediatamente no princípio da sua rebelião, teria resolvido o problema? Sim ou não? Não. Definitivamente não. E a pergunta é: por que não? Por que Deus não destruiu logo Lúcifer? E por que estamos há tantos milênios sofrendo nesse mundo de pecado e dor?
Existem algumas razões para isso. Primeiro, Deus ele quer seres que o adorem por amor. Segundo ponto, imagine que dois anjos estão conversando. Você ouviu o que Lúcifer disse? Sim, eu ouvi. E o que você achou? Será que ele está certo? O outro anjo responderia: como é que a gente vai saber? Deus o destruiu. Deus nem deu a oportunidade dele provar a tese dele. Já destruiu. Então a semente da dúvida que foi colocada por Lúcifer na mente dos seres criados ia perdurar por quanto tempo? Para sempre. Então Deus precisava permitir que Lúcifer provasse a sua tese. Então prove que você está certo, prove que o seu governo é melhor, prove que o meu governo é injusto e prove que a minha lei, as minhas leis são injustas e não podem ser observadas. Não era essa acusação de Lúcifer contra Deus? Ninguém consegue guardar isso. Então prove. Mas existia também uma razão para que Deus não destruísse Lúcifer imediatamente. Deus estabeleceu um princípio e a Bíblia apresenta da seguinte forma: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes. Deus então estabelece um princípio. Quando houver um acusado e um acusador, é preciso ter uma terceira pessoa para fazer o quê? Para fazer o quê? Para julgar isso, certo? Vamos pensar nos nossos tribunais aqui da terra. Existe o promotor que está ali acusando, existe o réu que está sendo ali acusado, mas quem toma a decisão final é o promotor ou o réu? Nenhum dos dois? É o juiz. Mas uma coisa me intrigou por muito tempo. Vem cá, o juiz estava lá na cena do crime? Ele viu o que aconteceu? Ele conhece os envolvidos? Não. Como é que ele pode tomar uma decisão? Ele se fundamenta em quê para dar um veredito final? Na argumentação, nas provas, nas evidências, ele examina as provas e ao final ele toma uma decisão. Pois bem, por que Deus permitiu que Satanás vivesse por tanto tempo? Porque um julgamento seria estabelecido, certo? E para que uma decisão fosse tomada, era preciso que o juiz tivesse o quê? Provas, evidências. Então Satanás precisava dar provas da sua teoria. Agora tem um detalhe: Deus foi o acusado. E o acusado pode tomar a decisão por si mesmo? Não. Deus poderia, né? Deus é soberano. Mas ele escolheu não fazer isso para ser transparente conosco. O acusador, ele pode tomar a decisão final por si? Não. Então Deus disse: é preciso um terceiro elemento. E olha como esse princípio é aplicado a Satanás. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. E na palavra de Deus, a expressão olhar, muitas vezes, quando ela não é literal, ela se refere a julgamento. Em Gênesis você vai ver um texto que diz que Deus desceu para olhar a cidade. Deus desceu para passear? Não. Deus desceu para exame, análise, julgamento. Então Deus está dizendo para Satanás: você se corrompeu, eu vou te lançar por terra, vou colocar você diante de reis e de juízes, eles vão olhar para ti e eles vão tomar uma decisão se você está certo ou está errado. E aí eu pergunto: quem são esses juízes? Quem são esses reis? Porque Deus foi o acusado, Satanás o acusador. Quem é o terceiro elemento? Veja, irmãos, nós estamos falando aqui de uma das fases do juízo. Vocês sabem que o julgamento de Deus tem fases. Estamos aqui tratando de uma delas apenas. Está claro esse ponto? Apenas uma. Quem são esses juízes que irão dar o veredito final em relação à acusação que Satanás fez contra Deus? A Bíblia responde, falando de Jesus Cristo como aquele que nos amou e nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então me responda. Satanás o acusador, Deus o acusado. Quem é o terceiro elemento que nessa fase do julgamento vai dar o veredito? Quem? Você e eu. E como nós não estávamos lá no dia da rebelião, era preciso que Deus permitisse que Satanás vivesse, para que nós pudéssemos ter o que hoje? Ter o quê? Provas.
evidências. E eu pergunto, a gente precisa de mais provas em relação à justiça do caráter de Deus? Precisamos de mais provas para reconhecer o caráter mau de Satanás? Ou ele já deu muitas evidências? Ele já deu muitas evidências disso. E a pergunta que eu quero que cada um reflita pessoalmente, particularmente: por que continuamos dando pontos para Satanás? Por que continuamos fazendo aquilo que ele ama e Deus odeia? Por que continuamos consumindo as coisas que ele propõe? Se nós já sabemos que o seu governo não vai levar a nada. Por que isso? Precisamos pensar. Agora tem um detalhe, veja o que o apóstolo Paulo fala, que interessante. Não sabeis vós que havemos de julgar quem? Nós vamos então julgar essa questão. Agora, o que será tomado como base para o julgamento? As provas. Nós tomamos as provas e comparamos os atos com o quê? Com a lei, certo? Por isso que quando pessoas dizem assim, a lei de Deus foi abolida, há muitas pessoas que são sinceras. Elas não têm o conhecimento ainda. Mas elas não entendem o perigo dessa afirmação. Pense nas leis humanas aqui. Se você leva um criminoso a um julgamento e de repente o juiz descobre que as leis foram abolidas, pode haver julgamento? Não. Se não há lei, não pode haver julgamento. É por isso que Satanás precisa induzir a humanidade a crer que a lei de Deus foi abolida, porque se não há lei, não pode haver julgamento. E ele estaria livre, então. Não podem me julgar, a lei foi abolida. Por isso essa ideia que nasceu na mente de Lúcifer. A lei de Deus foi abolida. Agora tem uma coisa. Todo mundo pode participar de um júri? Alguém aqui já participou de júri? O irmão ali, a irmã. Qualquer cidadão pode participar de um júri ou tem que cumprir alguns requisitos? Tem requisitos. Se você for ao site oficial do Tribunal de Justiça e você quer se inscrever para ser júri, tem os requisitos. Maior de 18 anos, uma série de coisas. Mas sabe qual é o requisito principal para você ser aceito num júri? Você não pode estar respondendo a processo. Por que não? Veja, você precisa ser um cidadão cumpridor da lei. Porque é simples. Como eu vou julgar alguém que descumpriu a lei se eu mesmo descumpro? Então, como diz nas palavras lá do Tribunal de Justiça, ser um cidadão com idoneidade moral. O que é isso? Um cidadão que cumpre as leis, que não está respondendo a processos legais. Evidentemente, esse é o correto, né, irmãos? Mas há casos em que pessoas respondendo a processo julgam pessoas que estão respondendo a processo. Mas isso não é correto. Então veja, ser um cidadão cumpridor da lei, estar em dia com a lei. O ser humano se corrompeu e deixou de ser cumpridor da lei. Como o ser humano então pode julgar os anjos agora? Cristo providenciou um meio. E se chama plano da redenção. O que é o plano da redenção? É o plano para regeneração do ser humano, regeneração do caráter humano, por meio da pessoa do Espírito Santo, um processo que a gente conhece por qual nome? Santificação. Um processo que dura quanto tempo? Uma vida inteira. Então não desiste. Luta. Segue em frente. O processo de santificação é justamente regenerar o caráter humano. E o Espírito Santo, então, fazer de nós, isso é importante essa frase, fazer de nós novamente cidadãos cumpridores da lei de Deus. Para que possamos, então, julgar Satanás e seus anjos nesta fase do julgamento. Porque agora nós não praticamos mais as mesmas obras. Como eu posso julgar Satanás se eu faço a mesma coisa que ele? Entendem a importância de ser um cidadão cumpridor da lei? Agora eu pergunto, o Espírito Santo, a graça de Cristo, tem poder para nos fazer cidadãos cumpridores da lei ou não? Sim ou não? Sim. E se você não crer nisso, ele não fará. Porque o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo, ela será proporcional àquilo que nós cremos que ele pode fazer. Se eu não creio, se eu duvido do poder de Deus, o que ele pode fazer por mim? Ele tem que respeitar. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, regeneração do ser humano.
A lei de Deus, então, ela foi pisada lá no céu por Lúcifer. E Deus, então, chama pessoas para restaurar a sua lei que foi pisada. Adão pisou na lei de Deus, a lei que havia ali para ele. Mas o próprio Adão foi usado por Deus por quase 1000 anos para restaurar a lei que ele mesmo tinha pisado. Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó. Deus chamou tantos personagens, heróis, homens e mulheres, até crianças das Escrituras, para restaurar a sua lei que havia sido pisada. Porque a acusação de Satanás foi: a sua lei não pode ser observada, e eu vou provar. Ele então vai até Adão e Eva e consegue derrubar Adão e Eva, e ele diz para Deus: está vendo? Não sou só eu. Está aqui a prova. Então Deus, em contrapartida, usa pessoas para provar que a acusação de Satanás é falsa. Que imbuídos do poder de Cristo, seres humanos podem ser fiéis à lei de Deus. E ele chamou pessoas como essas: pecadores, falhos, tropeçavam em algum momento, mas foram fiéis a Deus. E uma dessas pessoas, e aqui uma das que eu mais admiro, e no domingo à noite eu vou tratar um pouquinho mais sobre ele: Moisés. Deus então chama Moisés e diz: vai libertar o meu povo do Egito, porque eu quero fazer um trabalho, uma obra neles, e eu preciso dar algo para eles. E o que é esse algo? A Bíblia responde assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha que impressionante isso aqui. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eu imagino Deus com tristeza no seu coração, tendo que retirar aquele casal dali. Mas eu imagino Deus pensando: fiquem tranquilos, filhos, nós já estamos trabalhando num plano, vocês vão voltar. E ontem à noite nós vimos um pouco do que aconteceu. Mas é uma proposta interessante de Deus essa aqui: me farão um santuário. Veja, vocês, filhos, não podem mais habitar comigo, mas eu vou fazer uma coisa: eu vou até aí habitar com vocês. E Deus diz: me construa um santuário, e eu vou habitar no meio de vocês. A Bíblia diz mais: o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Mas espera aí, Cristo disse assim: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Cristo é o caminho, e a Bíblia também diz que o caminho de Deus está no santuário. Logo concluímos que o santuário aponta para quem? Para Cristo. O santuário é o caminho de Deus. Para quê? Para nos libertar desta vida de pecado e nos conduzir para a sua presença novamente, de onde nós fomos destituídos por causa dos pecados. O santuário é um mapa de Deus para nos levar de volta à sua presença. O plano da redenção está descrito dentro do santuário. E todo o santuário e todos os seus rituais apontavam para quem? Para Jesus. Vamos ver de uma forma bem rápida aqui os móveis básicos e principais do santuário. Entrando ali no pátio, nós tínhamos aqui o altar de sacrifício, que representava quem? Quem representava ali? O que acontecia nesse altar? Posso ficar aqui embaixo? Parece? O que acontecia nesse altar de sacrifício? Os animais eram mortos ali. E isso representava quem? Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. Então, uma representação de Cristo. E ali estão os textos. Depois os irmãos podem pegar o PowerPoint à vontade, ok? Nós não vamos conseguir ler todos, mas vocês anotem e depois podem conferir em casa. Ainda no pátio tínhamos ali a pia, onde o sacerdote se lavava. E a pia era uma representação de quem? Cristo. Que por meio do seu sangue nos lava do quê? Dos nossos pecados. E tinha algumas outras representações que nós vamos ver mais adiante. Cristo, a água da vida. Dentro do lugar santo haviam 3 móveis principais. A mesa de pães, que representava quem? Cristo, aquele de quem nós devemos nos alimentar diariamente. E é muito interessante porque esses pães eram 2 pilhas de 6, e esses pães, eles eram trocados. Quando? Vocês lembram? O adventista conhece isso. Quando? Todos os sábados, esses pães eram comidos pelos sacerdotes e eram substituídos por pães novos. Ou seja, nós devemos nos alimentar de Cristo quantos dias da semana? Todo dia. Mas no sábado o que acontece? O alimento é especial. Há uma renovação disso. Lembra quando Davi comeu os pães da proposição? Só o sacerdote podia comer?
É esse caso. E existe um contexto porque Deus não o condenou por isso. Mas veja, o pão da vida, Cristo, e devemos nos alimentar dele. Agora eu pergunto, quantas vezes você come por dia? 3 vezes, alguns 2 vezes, alguns comem uma vez só, da hora que acorda até a hora que vão dormir. Mas veja, isso significa que uma dieta por meio da qual nós comemos só uma vez por semana é uma dieta saudável? Não, você vai morrer. Agora pense na vida espiritual. Muitas vezes nós cremos que nos alimentarmos de Cristo apenas uma vez por semana, só no sábado, é suficiente. O que acontece com a vida espiritual? Corre. Então temos que nos alimentar constantemente, mais de uma vez por dia, nos alimentarmos do pão da vida, que é Cristo. Ao centro aqui havia o altar de incenso. O altar de incenso, essa fumaça subia e ela então por cima adentrava o lugar santíssimo. E ali estava um símbolo do trono de Deus e ele estava ali recebendo, digamos assim, aquele incenso, que era uma representação do quê? Das orações dos santos. Mas, em essência, o altar de incenso representava quem? Cristo. Porque só é possível que Deus aceite as nossas orações por meio do quê? Da intercessão de Cristo. Então, o altar de incenso representava Cristo, o nosso único e suficiente intercessor. Do outro lado, um outro extremo, estava o candelabro de 7 lâmpadas. Esse candelabro, essas lâmpadas não podiam apagar em momento algum. E para que elas não apagassem, o sacerdote tinha que fazer o quê? Elas eram abastecidas com o quê? Azeite, óleo, e o sacerdote tinha que repor o óleo constantemente. E o sacerdote representava quem? Cristo. O candelabro representava quem? Cristo, a luz do mundo. Mas Cristo um dia voltou ao céu e ele olhou para você e para mim e disse: olha, eu estou indo para o céu, vocês não ficaram sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, porque a partir de agora, vós sois o quê? A luz do mundo. Vocês vão refletir o meu caráter nesse mundo. Mas tem um detalhe, para que aquela luz não apagasse, o sacerdote tinha que estar constantemente enchendo de quê? De óleo. Ou seja, para que a nossa luz não se apague, é necessário que o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, encha constantemente a nossa lâmpada de quê? Do azeite do Espírito Santo. E para que ele faça isso, há requisitos que precisamos cumprir para criar o ambiente necessário para que ele possa, então, atuar. E o próximo compartimento, o lugar santíssimo, onde o sacerdote ia uma vez por ano apenas, representava então também Cristo, que foi a lei de Deus em pessoa. A lei de Deus é santa, é justa, é boa. E Cristo é santo, é justo e é bom. Cristo foi a perfeição da lei de Deus em pessoa, sendo exemplificado aqui em nosso meio. Todo o santuário representa e aponta para Cristo, o centro da nossa salvação, o centro de tudo. Interessante notar que o santuário, ele traz uma série de ilustrações e analogias. Nós podemos entender algumas histórias bíblicas, tendo como pano de fundo o santuário, algumas ilustrações interessantes que o santuário apresenta para nós e algumas histórias que ele pode contar para nós também. Por exemplo, vamos pensar na libertação do povo, já que falamos de Moisés, na libertação do Egito. Nós sabemos que o Egito é uma representação do quê? Um símbolo do quê? Do quê? Do pecado. Então Deus quer nos libertar do pecado. O Egito. Moisés então vai até o Egito. E Deus, na noite em que o povo foi liberto do Egito, Deus deu uma ordem para o povo. Deus disse o quê? Mate um cordeiro. Passa o sangue nos umbrais da porta. Eu pergunto, tinha cordeiro para todo mundo? Tinha ou não tinha? Cordeiro para todos? Tinha. Então a salvação estava disponível para quantos? Todo mundo. Mas se salvou só quem fez o quê? Quem passou o sangue nos umbrais da porta. Ou seja, a salvação que Cristo oferece é para todos, mas só usufruem dela aqueles que aplicam o sangue às portas do seu coração. Evidentemente, Deus irá julgar cada um com base na luz que pôde, que teve condições de obter. Deus é muito justo. Então o povo de Israel foi liberto do Egito.
e se encaminharam para o deserto, quando então encontraram uma dificuldade ali no deserto. Qual foi? O exército egípcio vindo atrás deles, e na frente tinha o quê? O mar. Eles atravessaram? Eles atravessaram? E é interessante notar que o apóstolo Paulo, ele usa essa experiência do Mar Vermelho como uma analogia a uma experiência que muitos de nós passamos. Qual é? O batismo. Quando somos enterrados nas águas e renascemos para uma nova vida e nos dirigimos ao deserto da santificação. O povo então passa por esse momento, se dirige ao deserto, e aqui nós temos 3 ilustrações, 3 símbolos interessantes dessa jornada do povo de Israel. Por exemplo, o povo teve fome e clamou ao Senhor, e o que foi que o Senhor mandou para o povo? Maná, o pão do céu. Então Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho uma proposta para fazer ao povo. Eu quero que eles sejam as minhas testemunhas, a minha luz nesse mundo, o meu povo escolhido. Moisés fala com o povo e o povo responde: tudo que o Senhor mandar, faremos. Uma resposta muito precipitada, por sinal. Então Deus diz: então fala para o povo para se santificar. Terão 3 dias para isso. Se santificar por meio de jejum, oração. Porque ao 3º dia, o que é que vai acontecer? O que iria acontecer no 3º dia? O Shekinah ia se manifestar aonde? Lá no alto do monte Sinai. E ia entregar para o povo o quê? As tábuas da lei de Deus. Eu pergunto, será que isso tudo é uma mera coincidência? O plano da redenção? Tirar o povo do cativeiro do pecado do Egito e levar o povo de volta para a glória do monte Sinai. Fazer de nós novamente cidadãos cumpridores da lei de Deus. E eu pergunto uma coisa importante, irmãos. O povo de Israel recebeu as tábuas dos 10 mandamentos antes ou depois de ser salvo? Antes ou depois de ser salvo? Depois. Então o povo foi liberto da escravidão e depois, como seres livres, poderiam decidir obedecer a Deus, como eu disse ontem. Não obedecemos para ser salvos, obedecemos porque fomos. E somos gratos. E amamos a Cristo. Por isso Jesus falou, como nós vimos ontem: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por amor. Tudo bem, isso aqui é interessante. Tem outras histórias bíblicas que podemos entendê-las melhor dentro desse pano de fundo do santuário. Mas eu sei que alguém está aqui se perguntando: tá bom, mas o povo de Israel, como nação eleita, né, não é mais uma nação escolhida, apesar da salvação estar disponível para eles também, como indivíduos. Mas o que se interessa para mim hoje? O santuário de Israel foi destruído, o templo. O que isso interessa para mim hoje? Bem, eu desejo abandonar a vida de pecado e voltar à presença de Deus, à glória de Deus, de onde eu fui destituído. Por onde eu devo começar? Esse aqui é o mapa, esse aqui é o plano. Por onde eu devo começar? A Bíblia responde: aquele que não entra por onde? Pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, peraí. A Bíblia diz que eu tenho que começar por onde? Pela porta. E onde é que está a porta ali? Qual o primeiro móvel quando você entrava ali no pátio do templo? O altar de sacrifício. Aqui está a porta e a Bíblia diz: comece pela porta. Ou seja, qual é o primeiro passo que eu devo tomar? Aceitar o quê? O sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ele é suficiente? O sacrifício de Cristo é suficiente? Claro, ele é suficiente para nós. Aceitei o sacrifício de Cristo, pronto, estou salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Depois que eu aceitei a salvação em Cristo Jesus, aceitei esse grande sacrifício em meu favor, qual é o próximo passo? Qual é? O batismo. Quem crer e for batizado, será salvo. Então, para que eu possa ser batizado, basta aceitar a Cristo. Sim ou não? Basta aceitar a Cristo? A resposta é sim. Mas a questão aqui que nós muitas vezes nos equivocamos é: o que é aceitar a Cristo? E muitas vezes eu creio que aceitar a Cristo é apenas fazer um curso formal, responder sim a uma série de perguntas e me batizar.
É isso aceitar a Cristo? Não. A aceitação não é verbal. A aceitação é mais ou menos assim. Cristo propõe uma troca conosco. Olha que troca maravilhosa. Ele diz: Leandro, eu tomo sobre mim o seu pecado e em contrapartida eu coloco sobre você o meu caráter. É uma boa troca ou não é? E muitos de nós, estou falando no meio cristão em geral, aceitamos a graça que perdoa, mas não queremos a graça que transforma. Porque transformação dói, arranca coisas de nós, sim ou não? Coisas que a gente não quer abrir mão, transformação dói. E muitas vezes, não, eu quero a graça que perdoa. Por isso é mais fácil pensar, não, uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso continuar vivendo do mesmo jeito. Não, não, não. Cristo nos oferece o seu caráter. E o que é aceitar a Cristo para que eu possa ser batizado? É dizer, Senhor, eu aceito a tua vida em mim. É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu aceito. Não entendo, não até nem concordo com isso aqui, Senhor. Mas se é o Senhor que mandou, eu aceito. Ok, fui batizado. Meu nome está registrado no livro da igreja. Acabou? Não. Como é que você sabe que não acabou? Porque nós temos um mapa, e o mapa diz que não acabou, diz que ainda estamos praticamente no princípio da caminhada. Muitas pessoas pensam, entregue a sua vida a Jesus e todos os problemas da sua vida serão resolvidos. Verdade ou mentira? Mentira. Porque muitas vezes, quando a gente se entrega a Jesus verdadeiramente, é que os problemas começam. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vai em frente. Eu venci o mundo, eu sei o caminho e eu vou te conduzir. Então fui batizado. Agora vamos adentrar o lugar santo. Depois do batismo, quantas coisas eu preciso fazer? Quantas coisas? 3. Não estou dizendo, essa é mais importante que essa. São 3 coisas interligadas. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Me alimentar da palavra, do pão que é Cristo Jesus, por meio da sua palavra. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Uma vida de oração. Já ouviram aquele ditado assim? Muita oração? Muita oração? Pouca oração? Nenhuma oração? Nenhum poder. Esse ditado está correto? Pelo menos. O que está correto no ditado? Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, quanto poder? Nenhum. Então esses ditados vão entrando na nossa mente e a gente crê, olha, eu só preciso de um pouco de poder. Então eu posso ser um cristão que ora pouco. Existe cristão que ora pouco? Existe cristão que ora pouco? Assim, estou falando cristão, né? Cristão. Não nominal. Não existe cristão que ora pouco. Ou eu tenho uma vida de oração, ou eu não tenho uma vida de oração. Pouca oração, nenhum poder. Quanto tempo Cristo passava em oração? Muitas vezes noites inteiras. E eu pergunto, quem de nós tem mais poder do que ele? Então não se deixe enganar com essa história de que pouca oração você recebe algum poder. Não. Nós precisamos de muita oração. Porque pouca oração, nenhum poder. Agora, eu estudo a Bíblia, eu oro. E o que mais? Testemunhar. Me responda uma coisa. Alguém que segue esse mapa, aceitar o sacrifício de Cristo, o batismo, uma vida de estudo da palavra, de oração e de testemunho, tem como se perder? Se seguir esse mapa, tem como se perder? Tem. Só que tem um detalhe importante aqui, irmãos. Eu posso ser estudioso da Bíblia, estudar muito a Bíblia e ter uma vida de oração incessante e me perder? Sim ou não? Sim? Querem ver o exemplo? Quanto relacionamento, quanta comunhão Lúcifer tinha com Cristo? Eles eram próximos. Ele era o anjo mais próximo. Por que se perdeu? Olha outro exemplo. Judas teve relacionamento com Cristo? Contato e comunhão e convivência com Cristo? Teve. E por que se perdeu? O que faltou para os dois? Submissão. Porque eu posso estudar a Bíblia e não me submeter à Bíblia. Posso ou não posso? Eu posso orar muito e abrir o meu coração a Deus e fazer os meus pedidos e contar o meu dia e não me submeter aos pedidos que Deus faz para mim. A Bíblia tem um relato de uma pessoa de oração perdida. Lembra-se que Cristo disse? Você olhava ali para dentro da sinagoga, tinha ali um homem em pé,
que olhava para o céu e batia no peito e dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou pecador, igual esse povo aí. Era um homem de oração, sim ou não? Era um homem de oração. Salvo ou perdido? Estava perdido. Então lembre-se, estuda a palavra oração e submissão à vontade de Deus, porque sem isso não resolve. Mas, Leandro, só tem 3 elementos. Onde é que está a submissão aqui? Aqui, ó. Sabe por quê? Muitas vezes, o que é um bom testemunho? Geralmente, a gente que decide o que é um bom testemunho. Eu acho que isso aqui que eu estou fazendo é um bom testemunho. Mas quem é que diz o que é um bom e o que é um mau testemunho? Quem diz? É a palavra de Deus que diz. É Deus que diz o que é um bom testemunho. Então veja, nós só podemos dar um bom testemunho se formos submissos a Deus. Não existe outra forma de dar bom testemunho. Então aqui está a submissão. Agora, por meio desse caminho, aceitar o sacrifício, o batismo, uma vida de estudo da Bíblia, de oração e de submissão para darmos um bom testemunho, Deus quer levar a gente para onde com tudo isso? Esse caminho que é longo. Ele quer nos levar de volta à sua presença e fazer de nós novamente cidadãos cumpridores? Falei. Para que possamos participar então do julgamento de Satanás e seus anjos. Agora eu pergunto, é um plano perfeito ou não é? É bonito ou não é? Nos enche de esperança ou não? O que Satanás acha disso aqui? Quais são as denominações religiosas que estudam, dominam e ensinam a respeito da doutrina do santuário? Praticamente só nós. Porque não é o interesse do inimigo que as pessoas conheçam isso. E o povo de Israel cumpriu a sua missão? Porque Deus deu esse mapa ao povo de Israel e disse: não é só para vocês, leve para todo mundo, eu quero salvar a todas as nações. Israel não entendeu isso. E Deus disse: olha, filhos, eu vou dar a última chance para vocês. Tem gente que fala assim, parece que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho. Você já ouviu essa expressão? Porque parece que o Deus do Velho Testamento é rígido e o Deus do Novo, ele é tão bonzinho. Irmãos, quem diz uma coisa dessa nunca leu os livros dos profetas maiores e menores. O que é isso? Quantas chances e chances e chances e apelos e apelos e apelos Deus fez ao povo. E Deus então deu a última chance ao povo. Que chance foi essa, diz a palavra de Deus? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Então Deus disse, eu vou dar para vocês, quantos anos? Quantos anos? Eu vou dar para vocês 490 anos para vocês se reorganizarem. É a última chance de vocês, como povo, como nação eleita. Se vocês não fizerem isso ao final, eu vou remover esse mapa de vocês e vou dar para outro povo. Ao final dessas 70 semanas, o que foi que aconteceu? Jesus veio na última semana. O que fizeram com Jesus? Por que os judeus rejeitaram a Cristo? A gente vai entender isso no domingo pela manhã. O que aconteceu? Por que eles rejeitaram a Cristo? Então eles matam Jesus, e matando Jesus, automaticamente estavam rejeitando o quê? O santuário. Porque o santuário apontava para Cristo. Então o povo disse a Deus, não queremos esse mapa, não queremos isso. Então Deus disse, ok. E no ano 34, o povo de Israel é rejeitado como nação eleita, não como indivíduos. Isso aqui é muito importante que a gente deixe claro. Como nação eleita para uma missão especial. Então Deus pega esse mapa e passa para outro povo. Agora os rituais já não são mais necessários, porque veio aquele para quem os rituais apontavam. Mas os princípios implícitos ali, o plano da redenção, ainda deveriam ser levados a todas as pessoas para que todos fossem salvos. E Deus entrega esse mapa para outro povo. Que povo foi esse? A igreja apostólica. Leve agora para todas as nações esse mapa para eu salvar a todos. E Satanás pensou, não é possível isso. Eu consegui levar Israel à derrota, não cumpriu a sua missão, e Deus entrega para outro povo, eu tenho que ir atrás desse povo. Eu tenho que impedir que esse mapa seja levado a todas as pessoas. E Satanás, então, usa uma estratégia para impedir que os princípios da doutrina do santuário fossem entendidos ou pregados a todas as pessoas. O que ele fez? Diz a Bíblia, eis que subiu outro chifre pequeno. E o que esse chifre pequeno então faria naquele período? A Bíblia responde, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele destruirá os santos do Altíssimo, ele cuidará em mudar os tempos e o quê? E a lei, e olha o que mais, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra.
Então Satanás trabalharia por meio de um tal chifre pequeno para destruir os princípios da doutrina do santuário e impedir que as pessoas tivessem acesso àquilo. E eu pergunto, isso aconteceu? A profecia se cumpriu? Sim. De que forma? Vamos voltar para o santuário. De que forma, então, o chifre pequeno destrói o altar de sacrifício? Ele substitui o sacrifício de Cristo como único e suficiente para a salvação pelo pagamento de quê? De quê? Indulgências. Então, para ser salvo, você precisa pagar. Outro detalhe. Instituiu as penitências como se por meio do meu próprio esforço eu pudesse merecer alguma coisa. Como é que o chifre pequeno, então, destrói a pia, substituindo o batismo bíblico por imersão por outras formas de batismo que não são bíblicas, e a própria palavra batismo significa mergulhar, imergir. De que forma, então, interessante, e ignorando o princípio bíblico que diz que quem crer e for batizado será salvo. Bebês podem crer? Instituindo então o batismo de bebês. De que forma o chifre pequeno destrói a mesa de pães, substituindo as escrituras como autoridade máxima do cristão por tradições humanas que não estão na palavra de Deus? De que forma então o chifre pequeno destrói o altar de incenso, substituindo a intercessão única e suficiente de Cristo pela intercessão de santos? E instituindo o confessionário. O que é isso? Desse lado está um pecador pedindo perdão. Do outro lado está outro pecador se colocando no lugar de Deus como tendo poder para perdoar. E eles estão separados por uma cortina, um véu. Lembra alguma coisa? De que forma, então, o chifre pequeno destrói o candelabro, forçando o povo de Deus a se esconder e o evangelho ser pregado de uma forma mais velada por causa de uma ferrenha perseguição e morte que durou quanto tempo, irmãos? 1260 anos. É muito tempo. De que forma, então, o chifre pequeno destrói a arca da aliança? De duas formas. Se colocando no lugar de Deus, nós vimos hoje sobre Babilônia, se colocando no lugar de Deus e mudando a lei de Deus. Aí está o santuário todo destruído pelo chifre pequeno. Agora eu pergunto, Deus ia deixar isso assim? Lógico que não. E veja só o que Deus revela então em sua palavra. Até quando durará a visão para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, olha que coisa impressionante, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando foi que isso aconteceu? Quando? 1844. Qual foi o evento? Só recapitulando. Qual foi o evento? Cristo entra no lugar santíssimo. Para fazer o quê? Juízo, julgamento. Certo? Nós sabemos isso. Agora, é interessante que, dentro desse contexto do santuário, a gente pode contar algumas histórias que podem ser ilustradas usando o santuário. Por exemplo, algumas versões dizem que o santuário será restaurado. E olha que interessante, é como se Deus estivesse dizendo, fique tranquilo, meus filhos, fiquem tranquilos, porque tudo que o chifre pequeno destruiu, até 2.300 anos, tudo isso vai ser reconstruído. É uma forma diferente de contar a história, tendo o santuário como pano de fundo. E que história foi essa? Será que isso aconteceu? Veja. No século XIV, surgiu um homem chamado John Wycliffe. E John Wycliffe veio com uma pregação muito estranha para o tempo dele. Olha o que ele pregava. O grande movimento inaugurado por Wycliffe teve sua fonte aonde? Na Escritura Sagrada. Esta era a autoridade que ele insistia com o povo para que reconhecesse. Em vez da igreja falando pelo Papa ou pelos pastores, declarou ser a única verdadeira autoridade, a voz de Deus falando por sua palavra. Então, Wycliffe defendia o acesso da Bíblia ao povo comum, porque o povo não tinha acesso à Bíblia. E ele defendia que a autoridade máxima do cristão era a igreja? Não, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu pergunto, será que Wycliffe foi perseguido por causa disso?
Os seus seguidores das doutrinas de Wycliffe, eles foram perseguidos? Muitos deles foram mortos? Sim. Sabe como eles eram considerados? Uma seita. Hereges fanáticos. Mesmo assim, sob perseguição, eles se organizaram e eles deram origem a um grupo que hoje nós conhecemos como Lollardos. Foi o grupo que eles ficaram conhecidos naquele tempo. Eu pergunto, a autoridade máxima das Escrituras, qual foi o móvel que Wycliffe, de certa forma, ajudou a reconstruir do santuário? A autoridade da Bíblia. Qual foi? A mesa de pães. Está aqui reconstruída. No século seguinte, o século XV, surge então Martinho Lutero. E Lutero vai até a porta da Catedral de Wittenberg e ele prega ali as suas teses contra o quê? Contra a venda de indulgências. E Lutero começa a pregar que o justo viverá o quê? Pela fé. A gente não precisa pagar para ter salvação. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos dar a salvação. Lutero foi perseguido? Duramente perseguido. Não foi martirizado porque ele foi protegido pelos reis que detestavam o chifre pequeno. Deus, acima de tudo, o preservou. Só que os seguidores das doutrinas de Lutero foram perseguidos, foram mortos, muitos deles, pois eles eram considerados uma seita. Mas esse grupo se organizou a si mesmo, sob forte oposição. E eles deram origem a qual grupo? Qual grupo? Os luteranos. Mas isso não acabou. Aliás, qual foi o móvel que Lutero ajudou a reconstruir que o chifre pequeno tinha destruído? O sacrifício de Cristo é suficiente. Qual foi? O altar de sacrifício. No século seguinte surge João Calvino, século XVI. E João Calvino chegou com uma pregação também bastante estranha. Olha o que ele dizia. Cristo estabelecido como quê? Único mediador, mercê de cuja intercessão o Pai se nos torna propício e acessível. Então Calvino dizia, só existe um intercessor entre Deus e os homens. Isso está na palavra de Deus, que é Jesus. Não precisamos rogar a santos, não precisamos rogar a outros seres humanos. Jesus é suficiente. E Ele é o único que pode interceder por nós. O chifre pequeno gostou dessa pregação? Não, foi perseguido. Aqueles que aceitaram as doutrinas de Calvino foram perseguidos. Muitos foram mortos, pois eram considerados uma seita. Eles então se organizam e dão origem àqueles que conhecemos hoje como os presbiterianos. Qual foi a peça, o móvel que eles ajudaram a restaurar do santuário? A intercessão de Cristo suficiente para nós e única? Qual foi? O altar de incenso. Muito bem. No século seguinte, o século XVII, surge John Smith. E John Smith veio com uma pregação estranha também. Ele dizia assim, peraí, se você for ver a analogia que Paulo usa em relação ao batismo, ele usa a analogia de um morto sendo enterrado. Então, quando a gente vai enterrar o morto, a gente joga uma pitadinha de areia em cima dele? Ou ele é enterrado todo? Então ele dizia, não, espera aí, o batismo não é dessa forma. O batismo é mergulhar completamente. É assim que se enterra um cadáver. E nós nos tornamos cadáveres espirituais e renascemos por uma nova vida em Cristo. Então o batismo, irmãos, é por imersão. Ele foi perseguido. Aqueles que aceitaram suas doutrinas foram perseguidos. Muitos foram mortos. Eram considerados uma seita. Mas mesmo na perseguição se organizaram e deram origem a que grupo? A Igreja Batista, que conhecemos bem hoje. Qual foi o móvel do santuário que ajudaram a reconstruir? A pia. No século seguinte, então, surge John Wesley. E Wesley, ele percebeu uma coisa. Os líderes eclesiásticos, eles arrogavam para si o direito de pregar o evangelho e de ensinar as escrituras. E Wesley dizia assim, não, as escrituras devem estar acessíveis a todo o povo e todo cristão deve ser um missionário, um pregador do evangelho. Não é trabalho só dos líderes eclesiásticos. Todos nós temos que pregar o evangelho. E o chifre pequeno não gostou. Foram perseguidos, muitos foram mortos, mas mesmo assim se organizaram e deram origem ao grupo que conhecemos hoje como Igreja Metodista. Qual foi o móvel que eles ajudaram a restaurar então? O candelabro. Todo cristão deve ser um missionário
deve deixar a sua luz brilhar. Vocês percebem que cada um deles se apegou a um ponto e foi restaurando? Foram perseguidos? Muitos dos seguidores desses homens foram duramente torturados, mortos pelo chifre pequeno, mas mesmo assim eles se organizaram. Eles eram considerados seitas de fanáticos, de hereges, e Satanás sempre trabalha desse jeito. Veja só que interessante, quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar que isso é o quê? Fanatismo, e a advertir o povo a não ir a extremos. Irmãos, deixa eu fazer um apelo importante para vocês. Nós precisamos ter discernimento espiritual para sabermos diferenciar fanatismo de fidelidade. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa fiel e dizemos que ela é o quê? Fanático. Irmão, olha, cuidado, não seja o quê? Não seja extremista. Você pode estar me perguntando, Leandro, mas como é que eu diferencio o fanático do fiel? Há fanatismo em nosso meio hoje? Sim ou não? Sempre houve. Como eu diferencio o fanático do fiel? A pergunta melhor é essa aqui. Como que eu sei se eu estou sendo fiel ou fanático? Domingo à noite eu vou responder essa pergunta. A Bíblia, Cristo vai fazer um sermão para nós domingo à noite que responde como eu posso saber se eu estou sendo fiel ou fanático. Então, em nome de Jesus, não confunda fanatismo com fidelidade. Porque Satanás trabalha assim. Cuidado com isso. Bom, então, acabou? Profecia cumprida? Tudo está restaurado? Não, falta um móvel. Então, peraí, Deus precisava suscitar mais alguém para fazer o último trabalho nesse contexto. Qual era o trabalho? Primeiro, conduzir o povo para dentro de onde? Do Santíssimo. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que está aqui no pátio até hoje. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem gente que ainda está aqui. Então Deus precisava de alguém que levasse as pessoas para dentro do lugar santíssimo e mostrasse ao mundo que estava começando ou iria começar o que no céu? Um julgamento, um juízo. Segundo propósito, Deus precisava chamar alguém, além de levar as pessoas para o lugar santíssimo, que unificasse todas essas verdades numa só. Porque cada um deles não enxergou que essa verdade era apenas uma peça de um quebra-cabeça bem maior. Esses nossos irmãos do passado cometeram 2 erros. Número 1, não entenderam que era uma verdade maior. Pararam ali. Não avançaram. O segundo erro eles estão cometendo agora. O que estão fazendo? Estão voltando atrás. Irmãos, isso aí é um assunto para uma outra oportunidade. Mas existem igrejas protestantes hoje declarando publicamente, pedindo perdão à humanidade pela reforma protestante. E dizendo, estávamos errados. E voltando para casa, como eles dizem. Então Deus precisava mostrar ao mundo que cada verdade dessa era uma só. Uma verdade geral. E que o povo entrasse para o lugar santíssimo. Eu pergunto, isso aconteceu? Nós paramos no século XVIII. Então, chegando ao século XIX, Deus então chama uma pessoa. Isso começa aqui. Essa aqui é uma fazenda que fica lá no interior dos Estados Unidos. Essa fazenda pertencia a um homem que se chamava Guilherme Miller. Aqui está uma foto de Guilherme Miller. E Guilherme Miller passa cerca de 2 anos em investigação profunda da Bíblia, tendo apenas a Bíblia e uma concordância bíblica de Cruden. E ele examina as escrituras com afinco. E ele chega à compreensão de coisas, irmãos, que hoje, com tantos materiais de apoio, a gente não consegue. Já percebeu? Como é que ele conseguia? Sem nada disso que temos hoje. À tarde nós vamos mostrar. O que eles faziam? Então Guilherme Miller começa a estudar e eu pergunto, qual era a mensagem base da pregação de Guilherme Miller? 2.300 anos. O santuário será purificado. Miller acertou a data, errou o evento. E muitos dizem, você é adventista? Os adventistas, aqueles que marcaram data para a volta de Cristo. Sejamos sinceros, qual adventista marcou data para a volta de Cristo? Nenhum. Miller era adventista do 7º dia?
Não. Então Miller começou a pregar aquela mensagem e eu pergunto, Miller foi perseguido por causa da sua mensagem? É nos revelado pelo Espírito de Profecia que muitas vezes, ao final da pregação de Miller, haviam emboscadas armadas para matá-lo. Mas Deus não permitia, porque ainda não era o momento. Ele ainda não tinha terminado a sua missão. Esse grupo, então, passa por uma grande decepção no dia 22 de outubro de 1844 e a proporção, estou falando de proporção, aqui não são números exatos, a proporção dos que estavam com o movimento millerita e que deixaram o movimento depois de 1844, depois da decepção, é de 50 mil para 50. Sobrou pouquinha gente. E esse povo foi massacrado por causa da decepção. Olha aí, está vendo o que vocês fizeram? Não aconteceu. Esse povo foi perseguido, foi massacrado. Mesmo assim, eles se organizaram. E Deus então chama um homem. Esse homem rejeita o chamado de Deus. Vamos falar sobre ele à tarde. E Deus então chama uma garotinha. Como era o seu nome? Ellen Gold Harmon. E Deus chama essa moça para ajudar no trabalho de organização desse povo e na instrução desse povo. E então pergunto, por qual nome nós conhecemos esse povo hoje? Hein? Adventistas do sétimo dia. Veja uma coisa. Nós devemos muito a luteranos, metodistas, presbiterianos, batistas, porque as bases da nossa igreja foram formadas num grupo verdadeiramente cristão, estudioso das Escrituras, composto por várias dessas denominações, sim ou não? Ellen White era uma metodista que foi expulsa da sua igreja depois que aceitou a mensagem de Miller. Então veja, nós devemos muito a essas pessoas que, a preço das suas vidas, do seu sangue, do seu suor, restauraram verdades importantes que o chifre pequeno tinha destruído. Mas tem um ponto que precisamos atentar, irmãos. Por exemplo, a nossa doutrina da justificação pela fé, ela é originada de Lutero? Foi com Lutero que nós aprendemos isso? Não. Nós aprendemos com outro homem. Ele se chamava Paulo. Então a nossa doutrina não veio da doutrina da Reforma Protestante, não é a origem dela. A Reforma Protestante despertou o mundo, mas a Igreja Adventista teve suas doutrinas, suas 5 doutrinas fundamentais e as suas 28 crenças fundamentadas no aprofundado estudo da Palavra de Deus. Esses homens e mulheres do passado foram usados por Deus por um propósito importante, mas esses homens defendiam doutrinas que não eram bíblicas também? Sim ou não? Sim, defendiam algumas doutrinas não bíblicas. Devemos muito a eles. Eles despertaram o mundo. Mas a nossa igreja foi construída exclusivamente sobre a base da palavra de Deus. Muitos desses homens foram perseguidos. E nós? Eles eram considerados uma seita. Como é que muitas pessoas enxergam a igreja adventista hoje? A história sempre se repete. Uma seita. Muitas dessas pessoas foram perseguidas e mortas. E nós? Querem ver? Muitos serão presos. Está falando do futuro. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a própria vida. E muitos serão o quê? Mártires. Por amor a Cristo, ao permanecerem em defesa da verdade. Esses homens e mulheres foram mortos pela sua fé. O que vai acontecer conosco? Você acha que a nossa vida vai ser boa? Vai ser diferente? Você acha que Deus é tão injusto que exigiu a vida e o sangue dessas pessoas e de nós Deus vai exigir que venha à igreja no sábado pela manhã porque quarta-noite já está difícil? Acorda, igreja. O que aconteceu com essas pessoas no passado vai voltar a acontecer conosco. E você e eu estamos nos preparando para a morte pela verdade. Essa igreja não oferece cura, milagres, etc. Apesar de termos uma mensagem de saúde, há muitas curas dentro desse contexto.
Mas essa igreja não oferece milagres, não oferece, você vai ter um bom emprego, você vai ganhar muito dinheiro. A gente não oferece nada disso. Posso falar uma coisa séria para vocês? Muitas pessoas que se uniram a nós de coração perderam tudo. Tudo. Porque Cristo não precisa de cliente. O que ele quer é soldado. E o soldado abre mão de tudo para lutar pelo seu país. Sim ou não? Até da vida. Fiéis cristãos, adventistas do sétimo dia, eles abandonam tudo por amor a esta igreja, para lutar por esta igreja. E se precisar morrer por ela, ele morre. Estamos nos preparando para morrer? Essa não é uma igreja qualquer, irmãos. A nossa mensagem hoje é a mesma de Noé. Qual foi a mensagem de Noé? Entra na arca, antes que seja tarde. Qual é a nossa mensagem hoje ao mundo? Entra na arca. Que arca? A arca da aliança. O que tem nela? Na arca da aliança está a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus se revela por meio do quê? A sua lei, a submissão à sua lei. E finalizando, nós vimos na lição, a palavra de Deus faz uma advertência para nós. Não beba do vinho de Babilônia. Tem coisa boa no vinho? Sim ou não? Ou no vinho é tudo ruim? Tem coisa boa no vinho. O que tem de bom no vinho? O suco da uva. Então veja que o vinho de Babilônia não é a mentira escancarada que muitas vezes uma criança consegue perceber. Mas o verdadeiro vinho de Babilônia é a mistura do que é bom com o que é mal. Da verdade com o erro. Aqui está o segredo. Por que não beber vinho de Babilônia? A Bíblia responde, porque não convém aos reis beber vinho, para não suceder que bebam e se esqueçam do quê? O vinho da Babilônia é aquilo que embota a consciência do ser humano e o leva a se esquecer da autoridade de Deus revelada na sua lei. Finalmente as pragas são derramadas quando o tempo de graça termina. Irmãos, você sabe de onde virão as pragas? Olha que impressionante o que a Bíblia diz. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram de onde? Do santuário. Por quê? Porque o santuário é o plano da redenção. E receberão as pragas todos aqueles que o rejeitaram. Evidentemente, cada um julgado com base na luz que pôde obter, mas aqueles que rejeitaram a salvação receberão as pragas. Qual foi então o centro, o cerne, a causa do primeiro conflito que a humanidade conheceu? A autoridade de Deus. Questionou-se a autoridade de Deus. Qual será a causa do último conflito? Qual? A mesma coisa. Estão questionando hoje a autoridade de Deus, que se revela por meio da sua lei. Diante disso, o que você e eu vamos fazer? Deus nos deu uma instrução, filhos, vai instruir as pessoas. E para isso ele nos concedeu 2 bandeiras. A bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e a bandeira da Igreja Adventista do sétimo dia. Não tenha vergonha dessas bandeiras. Enquanto muitos aí estão batalhando intensamente para mudar o nosso nome. Colocar em nossa igreja nomes diversos. Deus diz, carrega essa bandeira até o fim. Porque esse nome é uma pregação completa. É ou não é? Adventistas, Jesus vai voltar. O sétimo dia, aquilo que irá determinar a salvação ou perdição de cada alma é a aceitação ou rejeição do quê? Da autoridade de Deus. Que se revela para nós por meio do seu selo. Sábado é o sinal de autoridade de Deus. Por isso que na lei de Deus é o único que revela a Deus como o Criador de todas as coisas. O que você e eu estamos fazendo? O que é esta igreja para nós? Eu convido você a refletir melhor sobre isso. Por que você é um adventista? O que você está fazendo aqui? E eu tenho certeza que se nós refletirmos mais sobre isso, estudarmos a nossa história e o propósito de Deus para nós, e amanhã de manhã nós vamos ver o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Temos que nos preparar para quê? Vamos ver.
amanhã pela manhã. Quando nós entendermos quem nós somos, irmãos, tudo vai mudar. Porque muitos de nós ainda acreditamos que somos só mais uma igreja evangélica. Nós não somos uma igreja evangélica. Nós somos uma igreja profética. Eu provei para vocês hoje. Em nome de Jesus, não tenha vergonha disso. O mundo precisa ouvir. O mundo precisa ouvir essa mensagem. Que Deus desperte o seu povo. Ainda dá tempo. Não muito. Mas ainda temos tempo. Que Deus desperte a mim, desperte a você. E que muito em breve possamos ter concluído essa nossa missão. Porque Israel falhou, mas esta igreja vai até o fim. Esta é a profecia. Não cairá. E muito em breve estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a nos levantarmos e cantarmos o hino de número 504. Medite nas palavras desse hino. Para que nós possamos entender qual é a base, o fundamento e o alicerce desta igreja. E que possamos então amá-la, defendê-la com a nossa vida, com o nosso testemunho. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu quero repetir o que eu disse ontem. Não somente adventistas serão salvos. Deus tem um povo na Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Testemunhos de Jeová. Deus tem um povo nesses locais, sim ou não? Sim. Então Jesus não vem buscar placa de igreja. Mas Ele escolheu uma igreja para preparar o povo que Ele vem buscar. E eu não tenho vergonha de dizer. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos buscar a todos. Que estejamos muito em breve no lar com Cristo Jesus. Eu quero convidar os irmãos a se ajoelharem comigo para encerrarmos com uma oração. Muito obrigado, querido Deus, por esse plano perfeito que o Senhor estabeleceu. O plano da redenção. Que maravilha, Senhor. Que perfeição. Não há como errar se nós seguirmos o teu plano. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nos convidou para participarmos deste plano. Desse plano de salvar pessoas, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu apelo a Ti, para que possamos salvar os outros, nós precisamos de salvação para nós mesmos. Então, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Temos um coração duro, difícil, temos tanta luz, Senhor, mas muitas vezes não
conhecemos a luz que o Senhor nos deu, ou não vivemos, tem misericórdia de nós. Nos perdoe. Obrigado, Senhor, porque a tua salvação, teu perdão estão disponíveis a todas as pessoas. Obrigado por sabermos, Senhor, que temos irmãos sinceros e fiéis em todas as denominações religiosas, que são fiéis a Ti com a pouca luz que têm, mas são fiéis. Leva mais luz para eles, Senhor. Usa-nos para isso. Dá-nos oportunidades para levarmos mais luz a essas pessoas. E que muito em breve possamos estar todos unidos, sermos só um povo e um só pastor. E que muito em breve estejamos todos reunidos no grande dia do retorno de Cristo. E que naquela manhã gloriosa, nenhum membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Rosa esteja faltando. Que estejamos todos lá, juntos, preparados, felizes. Muito obrigado por essa certeza, por essa esperança que nos move de que muito em breve veremos Jesus. Se tem alguém aqui, Senhor, que está com o coração desanimado, e o Senhor sabe como essas coisas são, a gente realmente fica desanimado, é muito difícil, a luta é muito grande. Por favor, anime esse coração. Saiamos daqui com novas motivações para perseverarmos neste caminho até o fim. Abençoe aqueles que estão aqui nos visitando, que não fazem parte desta igreja. Que teu Espírito continue falando à mente e ao coração deles. E que eles sintam o desejo de voltar aqui e ouvir mais da tua palavra e aprender mais. E se eles desejarem unir-se a nós, será uma alegria para nós, uma alegria para ti. Cuida do coração deles. Leva-nos para casa em paz. Traga-nos de volta, Senhor, às 2:30 para conversarmos um pouco a respeito do dom de profecia. Eu te peço, encerrando essa oração, desperta o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.